Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Agora parto para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta: Para onde vais? Mas por que vos disse isto? A tristeza encheu os vossos corações. No entanto, eu vos digo a verdade: é bom para vós que eu parta. Se eu não for, não virá até vós o defensor, mas se eu me for, eu vô-lo mandarei. E quando vier, ele demonstrará ao mundo em que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado, porque não acreditaram em mim; a justiça, porque vou para o Pai, de modo que não mais me vereis; e o julgamento, porque o chefe deste mundo já está condenado. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, Jesus nos alerta que o Espírito Santo, que é o defensor, ele vai demonstrar ao mundo, ou seja, ele vai nos ajudando a entender, ele vai nos iluminando sobre o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. E nessas três coisas que Jesus Cristo aqui coloca, ele vai nos chamar a atenção sobre algumas particularidades dessas três realidades. Por isso que ele vai dar uma pequena e breve explicação sobre essas três coisas. E ele vai dizer: o pecado, porque não acreditaram em mim. Ou seja, a falta de fé, a falta de confiança em Cristo é um grande pecado, porque é o grande erro da humanidade não confiar em Deus. Ou seja, quando o ser humano ele está afundado no seu ego, quando ele está cada vez mais egoísta diante da sua realidade, ele não acredita em mais nada que não seja as suas próprias forças. E esse é o grande pecado, que é a negação total de Deus. Por isso que Jesus ele diz que o pecado, porque não acreditaram nele. Depois vem a segunda realidade, que é a justiça. E Jesus vai dizer: a justiça, porque vou para o Pai. Quando Jesus fala da justiça, a justiça ela tem a ver com aquilo que é a perfeição original de cada coisa, criada e do próprio Deus. Deus é justo porque Deus ele realiza na sua própria essência a plenitude do seu próprio ser. E isso faz com que a manifestação de Deus seja sempre numa perfeita justiça original. Assim, quando Jesus Cristo fala a justiça porque vou para o Pai, ele está querendo dizer que o Filho que foi enviado pelo Pai a esta terra tende a voltar para o seio do seu Pai. Ou seja, cada um de nós, criados, seres humanos criados, estamos nessa terra, viemos nessa terra, saímos da eternidade, adentramos nesta terra para voltar peregrinando, subindo a escada para o reino dos céus, para que nós possamos alcançar novamente a eternidade, a morada do Pai. É isso que Jesus Cristo fala sobre a justiça, porque é justo que todo ser humano volte para a eternidade. É justo que todo ser humano volte para o seu Criador. Mas para que isso aconteça, depende daquilo que é a liberdade humana, a sua liberdade de escolha, de decidir sobre si mesmo, sobre aquilo que ele quer fazer da sua liberdade, na sua vida. Por isso que Jesus Cristo fala da justiça, a justiça de Cristo, do Filho, que deve voltar ao Pai, a justiça de cada um de nós, que também devemos voltar à morada do Pai.
E nós precisamos assim viver essa justiça. Depois ele fala do julgamento e ele vai dizer: porque o chefe deste mundo já está condenado. A condenação é aquele afastamento total de Deus, do ser que sustenta todos os seres. O julgamento é o momento onde Deus fará justiça, dará a cada um o que é devido. Por isso que o inimigo de Deus, o demônio, o diabo, Satanás, ele já está condenado, porque ele escolheu de livre vontade se afastar de Deus. Ele escolheu de livre vontade não seguir e não fazer a vontade do Criador. E por isso ele já está condenado, porque a sua vida é uma vida que está totalmente contra a sua própria natureza. É uma vida em pecado. Por isso que Jesus fala e dá esse ensinamento, para nos mostrar e nos chamar a atenção que se nós não vivermos segundo a nossa natureza, se nós não buscarmos viver segundo aquilo que é a nossa essência, se nós não buscarmos viver segundo a vontade de Deus, que é a lei natural que já está impressa em cada um de nós, infelizmente, nós também seremos condenados. Porque Deus ele não quer condenar. A condenação ela vem pelas nossas escolhas. Somos nós que escolhemos ser condenados, quando nós preferimos escolher a nossa vontade, os nossos prazeres, do que a vontade de Deus, do que a felicidade eterna. Por isso Jesus ele fala que o Espírito Santo, que é defensor, nos virá demonstrar, virá nos iluminar, nos ensinar o que consiste o pecado, a justiça e o julgamento. O pecado porque nos afasta de Deus, a justiça que é o verdadeiro sentido da nossa vida, e o julgamento é o momento onde Deus fará justiça a cada um de nós, dando a cada um segundo a sua conduta. Esse é o auxílio que Jesus Cristo nos dá nesta terra, o seu próprio Espírito, para nos auxiliar a permanecer no caminho, lutando contra o pecado, praticando a justiça, para que no dia do julgamento nós possamos ser reconhecidos dignos do reino dos céus, da morada do Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.